Olá, tudo bem com vocês? Eu vou pôr um projeto para vocês, que eu tenho esse projeto há muito tempo mesmo, há mais de ano, e eu nunca coloquei em prática. Mas eu agora com essa pandemia, com tudo o que está acontecendo, eu resolvi e hoje eu decidi fazer. Hoje eu estou fazendo, mas eu provavelmente eu vou fazer todos os domingos, eu vou ler um capítulo de um livro. O livro não é meu, não sou eu a autora, mas gosto muito do autor. O livro é de Augusto Cury, fala sobre a ansiedade. Como enfrentar o mal do século? Síndrome do pensamento acelerado? Como é? Como é porque a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos. Então eu vou ler um capítulo por semana. E vamos lá, para vocês refletirem. Eu também vou refletir porque eu vou aprender junto com vocês, tá? O mal do século, a depressão ou síndrome do pensamento acelerado. Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que depressão abarca um número assombroso de pessoas na sociedade moderna. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 1 trilhão e 4 mil bilhão de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, o que corresponde a 20% da população do planeta. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado, SPA, provavelmente atinge mais de 80% do indivíduo, de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais, iletrados e de médicos e pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável. O ritmo da construção do pensamento, gerando a consequência seríssima para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente. Este é um grito de alerta. Recentemente, durante minha conferência para mais de 8 mil educadores, em 2 congressos, um nacional e outro internacional, apliquei um teste rápido sobre os sintomas básicos do PSA. Pedi aos participantes que fossem sinceros e apontassem os sintomas que sentiu, porque quem não é honesto consigo mesma, quem não tem coragem de se mapear, tem grande chance de ficar intocável, de levar seus conflitos para túmulos antes. Brinquei dizendo que sorrissem, pois o caso era de chorar. O resultado me deixou atônico, já que quase todos se achavam profundamente ansiosos e com sintomas psicomáticos decorrentes desse síndrome. Eles sorriam e relaxavam ao perceber que não estavam só. Eram vítimas do que considero ser o verdadeiro mal do século. O que fizemos com os filhos da humanidade? Após minha última conferência, antes de pegar o voo a retornar a São Paulo, um dos patrocinadores do evento, proprietário de uma grande escola de ensino fundamental médio e universitário, com milhares de alunos, pediu-me intensamente para visitar a instituição. Eu tinha 20 minutos. Vendo seu enorme interesse, atendi ao pedido.
Como não queria só fazer uma visita formal, mas dar uma contribuição, solicitei que escolhesse algumas classes de alunos para os quais eu falaria brevemente sobre certas funções complexas da inteligência, sobre o eu como gestor da psique e sobre como a síndrome do pensamento acelerado compromete o desenvolvimento global do intelecto. Rapidamente, os professores e coordenadores se organizaram e resolveram indicar as classes do terceiro ano do ensino médio. Dou aula de pós-graduação e para profissionais de diversas áreas e raramente tenho a oportunidade de estar com alunos tão jovens. Comentei com eles sobre a janela de Killer, os traumáticos sobre os quais tratarei mais adiante, que contém ciúmes, timidez, fobias, inseguranças e sentimentos de incapacidade, e cujo volume de tensão pode bloquear milhares de outras janelas, impedindo o eu de acessar dados e dar respostas inteligentes nas provas escolares, nas provas da vida. Disse que, ao longo da história, muitos gênios foram tratados como deficientes mentais por professores que nunca estudaram teoria das janelas, da memória e as armadilhas da zona de Killer, nos bastidores da mente. Ao falar para aquela plateia, sabia que, em todo o mundo, os jovens raramente viam o sonho do Platão, o prazer de aprender, de Paulo Freire, ter autonomia e opinião própria, de Jean-Paul Sartre, ser dono do próprio destino, de Freud, o ego, um ego que vive o princípio do prazer e da maturidade, de Viktor Frankl, que é um ser humano que busca no sentido existencial. O meu sonho, o desenvolvimento do eu maduro, capaz de proteger emoção, gerenciar pensamentos e trabalhar outras funções de complexa inteligência para aprender a ser autor da própria história. Os professores reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, ansiosos, alienados, mas toda mente é um cofre. Não existe mente impenetráveis, e sim chaves erradas. Usei a chave correta, troquei o território da emoção daqueles alunos e os estimulei a viajar para dentro de si mesmo. Não se ouvia uma mosca enquanto eu falava. Após minha breve exposição, indaguei-lhes sobre o síndrome do PSA, que, porventura, vivenciavam. A grande maioria levantou a mão afirmando sentir dores de cabeça musculares. Foi surpreendente. Quase todos também acenaram positivamente quando perguntei se acordavam cansados. Sentiu-se irritadiços, intolerantes e contrariedades. Sofriam por antecipação. Tinham déficit de concentração de memória. A proprietária da escola, muito sensível, bem como os professores presentes, ficaram estarrecidos. Não imaginavam que a qualidade de vida dos seus alunos estava na lama. Muitos eram ricos, mas viviam como miseráveis no solo da sua psique. Por fim, fiz a última pergunta e desta vez fui quem ficou com a voz embargada e os olhos lacrimejantes. Indaguei quem tinha algum tipo de transtorno do sono e, mais uma vez, muitos levantaram a mão. Esses jovens estavam na plenitude da vida, porém viviam
atrincheirados, guerreando ao único lugar onde temos de fazer uma trégua absoluta. A cama, o sono, é vital para uma mente equilibrada, produtiva e saudável. Eu parei, olhei para os professores e perguntei: o que estamos fazendo com os filhos da humanidade? Não me contive e afirmei, apesar de os professores serem profissionais mais importantes da sociedade, o sistema educacional clássico está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade estressante, pois leva os alunos à pré-escola, à pós-graduação, a conhecer milhares de dados sobre o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos do planeta psíquico. A educação clássica muito raramente ensina ao estudante as ferramentas básicas para que aprendam, desde a mais tenra infância, a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar seus pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e, desse modo, alicerçar o eu como gestor psíquico e aliviar, pelo menos um pouco, os graves sintomas do síndrome do pensamento acelerado. Muitas escolas nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, podem formar técnicos com maestria, mas têm o débito enorme na formação de pensadores capazes de desenvolver mentes livres, emoções saudáveis. Infelizmente, em todo o mundo, neurologistas, psiquiatras e psicodagogos estão fazendo diagnósticos errados. Ao ver um jovem desconcentrado, inquieto, com baixo limiar para frustração, diagnosticam como hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, uma vez de PSA. Os sintomas são semelhantes, mas as causas e abordagens são distintas. Esse assunto será comentado adiante. Agora eu maduro ou imaturo. Vivemos na idade da pedra em relação aos papéis do eu como administrador da psique, de quando em quanto tempo fazemos a higiene corpórea. Tomamos banho a cada 24 horas. E a higiene é bucal, a cada 4 a 6 horas. A higiene mental. Por exemplo, quanto tempo temos para intervir quando somos invadidos por um pensamento perturbador, uma ideia autopunitiva, um estado de fobia, no máximo 5 segundos. Usando a metáfora do teatro, o nosso eu, que representa a nossa capacidade de escolha, deve sair da plateia, entrar num palco da mente e fazer higiene de modo rápida e silenciosa, enquanto está se processando e registrando na memória da experiência angustiante. Como? Impugnando, discordando, confrontando como um advogado de defesa faz num fórum para proteger o réu. Mas nosso eu é lento demais, não é educado para administrar o psíquico. Ele grita no mundo de fora e se cala no território psíquico. Faz normalmente o contrário do que deveria. A grande maioria das pessoas dirige carro,
mas não aprende a dirigir a própria emoção, reação e pensamentos. Vivemos uma sociedade superficial, estressante, que todos os dias nos vende produtos e serviços, porém não nos ensina a desenvolver o eu, gerenciar, maduro, inteligente, consciência dos seus papéis fundamentais, como está o seu eu. O cárcere psico é capitaneado por doenças psicomáticas, depressão, discriminação, violência escolar, dificuldade, transferência do capital e das experiências, síndrome do circuito fechado da memória, síndrome do pensamento acelerado, culto e celebridades e padrão tirânico da beleza. Tais cárceres são evidentes da crise gerenciamento do eu. Com frequência, comento com os meus alunos de pós-graduados em psicanálise, psicologia multifocal, que uma das tarefas mais nobres e relevantes do eu é mapear, esquadrinhar o nosso fantasma e reeditar as nossas janelas traumáticas. De outro modo, podemos fazer parte do rol dos que falam sobre maturidade, mas são verdadeiros meninos no território da emoção, pois não sabem ser minimamente criticados, contrariados e, além disso, têm a necessidade neurótica de poder do que o mundo gravite em sua órbita. Certa vez perguntei a um executivo das 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país: quem tem algum tipo de seguro? Todos responderam que tinham. Em seguida, indignei: quem tem seguro emocional? Ninguém arriscou a levantar a mão. Foram sinceros. Como podemos falar de empresas saudáveis sem mencionar o mecanismo básico para proteger a emoção? Só fazemos seguro daquilo que nos é caro, mas, infelizmente, a mais importante propriedade tem tido um valor irrelevante. Em geral, esses profissionais são ótimos para a empresa, mas carrascos de si mesmo. Acertam o trivial, mas erram muito o essencial. O eu, eu e você, ainda que possamos dizer que a mente humana é mais complexa de todas as empresas. A única que não pode falir, infelizmente, é o que vai com maior facilidade, abarrocada pelo descuido inadmissível com que a tratamos. Ela não pode ser terra de ninguém e ficar vulnerável a todo estímulo estressante. A sua emoção tem seguro. Então, terminamos aqui o primeiro capítulo. Então, vamos refletir essa semana sobre tudo isso que eu li. Infelizmente, até os nossos jovens estão muito doentes. Os nossos jovens, hoje, eu já falei sobre isso, os nossos jovens só querem ter o melhor telefone, os melhores jogos, os melhores computadores. Isso está fazendo mal emocional. Tem mais coisas. Vamos esperar, vamos refletir e vou esperar o vosso feedback sobre essa semana, o que vocês leram, para eu poder ajudar. A semana que vem, nós vamos ler o segundo capítulo do livro de Augusto Cury, A Ansiedade. A ansiedade leva à depressão, tá bom? Obrigado, uma boa semana e até domingo, se Deus quiser.